O São Paulo chega neste mês de dezembro com vários objetivos desperdiçados, Cicinho. Muita expectativa, tinha um sonho de Libertadores, não aconteceu e agora é pressão política. E olha que a eleição só acontece no final do ano que vem, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. O São Paulo precisa abrir o olho nesse sentido, mas ainda tem uma chance de G8. Renata, é assim, deixar bem claro para o torcedor são paulino, não é que torce contra, mas se você for analisar friamente esse ano do São Paulo, a melhor coisa foi o São Paulo ter sido desclassificado, a melhor coisa foi ter o São Paulo tomado 6, sabe por quê? Porque imagine se o São Paulo chega numa final contra o Flamengo, elimina um Palmeiras, o problema do São Paulo administrativo vai continuar, então você vai estar maquiando o que estão fazendo de errado com o São Paulo. Então, quando acontece essas coisas com o São Paulo, aí vem tudo à tona e o torcedor vê a má administração, vê a questões das contratações precipitadas, então você acaba escancarando que o São Paulo está uma várzea, o São Paulo está uma terra de ninguém. Isso? E é exatamente isso que está acontecendo. Você vê um ex-diretor dando uma entrevista falando: eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Essa foi a notícia que ele transmitiu. Você vê o presidente falando que o Morumbi não tinha condições de jogar. Teria condições. E não adianta achar que está punindo o torcedor jogando lá na Vila Belmiro. Não está punindo o São Paulo, porque o São Paulo precisa de dinheiro. Isso, jogar São na Paulo Vila precisa de dinheiro. mas só que o público é menor. Mas respeitando a Vila, Mas joga em outro lugar, Xixi. Vai jogar na Vila de público. Se você joga no Morumbi, você pode colocar mais torcedores, então é mais gente. Então, assim, isso demonstra o amadorismo da diretoria. E ainda bem. E assim, se o São Paulo classificar para pré-Libertadores, é o quê? É uma buzina de avião, não vai servir para nada, porque não vai passar. Prêmio de consolação. Não vai passar de fase, não vai, porque assim, a punição no futebol para má administração e para tentar enganar, o futebol pune, Edu. Sim. A gente sabe, o futebol pune, então não adianta torcer por isso. Por isso, São Paulo, entra em campo e ajuda o Inter. Louco, quer que entrega? Não. É assim, não tem como torcer para as coisas dar então certo. Então vocês vão entregar o jogo pro Inter. Vai entregar o jogo pro Inter. O Inter ganha o jogo. Como é que é tudo assim? errado do lado de fora. Engraçado, você acabou de falar que era pro Corinthians não jogar tudo contra o Fortaleza, agora tá criticando o outro, acabou de falar que eu falei isso, não falei isso. Eu falei que eu queria ver o Félix Torres em campo. Eu falei que eu queria ver o Kaká em campo, porque é hora de reformular. Agora o Xixi tá falando de entregar o jogo. Não, entregar tem que ir lá e sapecar o Inter. Qual que é a possibilidade de você entrar em campo com tudo errado do lado de fora e você exercer um bom papel? O que o Cicinho tá falando tem respaldo nisso. Você tá gostando do que ele tá falando. Não, isso foi no final de semana. Gente, eu não tô gostando de nada, eu tô detestando tudo nesse momento. Mas aí tem uns profissionais, assim, até mesmo pros jogadores, eles têm que entrar em campo e fazer o melhor, até porque ninguém tá garantido pro ano que vem ali. Isso aí, Edu, então, assim, acho ó. que você tem que fazer um futebol profissional, entrar tem que ir lá pra ganhar, pra mostrar que tem que continuar. Eu não tô falando pro jogador entrar e não correr, só tô falando que o jogador não tem clima. Deu pra perceber contra o Fluminense. Então, joga bem e sai de São Paulo, vai pra outro time. Qual que é o clima de jogar no São Paulo nesse momento? Você vê a entrevista do Luiz Gustavo, você vê o posicionamento dos jogadores, você vê a diretoria só não afastou o Luiz Gustavo porque todo mundo abraçou a bronca, irmão. Entendeu? Porque ele expôs um grande problema no São Paulo, que o quê? Ninguém tá tendo credibilidade lá. Mas tem que ganhar. Lá no São Paulo tá sendo administrado por pessoa que trabalha no Morumbi, a Barra Funda. Às vezes falta até luz. Então, assim, você vê o amadorismo que tá. E qual que é a probabilidade de dar certo? Tem que vencer. Tem que vencer. Que atrasa salário e é campeão, Cicinho? Não, isso daí é independente.